Gravando já? Calma, vai aparecer aí. Beleza. Aí, Vitor, vou te pedir Pronto. que se a minha conexão cair, você me avisa pelo WhatsApp. Tá, pode deixar. Porque eu escuto vocês, Então, aí eu não sei se vocês estão me escutando de volta. tranquilo. Então, tá começando a gravar. Então, bem-vindos, boa tarde. Agora sim, Aline, eu vou dar o boa tarde. O boa tarde oficial do SCA para todos que compareceram. Hoje a gente tem muita gente, até porque o tema é bem interessante. Geralmente os cristãos se interessam muito por esse tema de escatologia e apocalipse. Então, sejam bem-vindos. Só fazendo um resumo do que a gente viu até aqui, da proposta do semestre, que a nossa proposta de semestre seriam 12 palestras, o tema geral são 12 perspectivas para o século XXI, que a proposta era tocar em 12 temas que estão em voga hoje, nos dias de hoje, né? E dar para o pessoal do SCA material para, no mínimo, pensar, né? Ou pesquisar mais depois. Então, essa palestra do Peregrino ia ser a última, né? Até porque eu combinaria com o título, né? Que é o fim está sempre próximo. Mas a gente teve que adiar ela por uns problemas aí. Então, ele é o nosso palestrante hoje. O nome da palestra é O Fim Está Sempre Próximo, né? Para quem tiver curiosidade de saber de onde veio esse título, é baseado num livro de um jornalista chamado Dan Carlin. Recomendo muito que vocês procurem, ele é muito bom. E o palestrante é o Peregrino, eu vou já deixar ele se apresentar um pouco mais. Essa é a nossa 9ª palestra. E, como sempre, o funcionamento vai ser... A palestra geralmente demora até 1h40, ou 1h40 ou 1h45. E o tempo final é para perguntas. Então, vocês levantam a mãozinha. Hoje eu espero que tenha muitas perguntas. Inclusive, esse tema gera muito isso. E se tiver muita pergunta, a gente estica um pouco mais além das 2 para dar tempo do Peregrino responder todas, lidar com todas. Beleza? Então, no mais é isso. Eu vou pedir aqui para a Carol Mesquita dar orar para a gente antes de começar. E eu já passo a palavra para o Peregrino. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de mais um dia em que o sol se levantou sobre o mundo e o Senhor nos tem dado vida. Muitas coisas têm chegado ao fim e outras têm começado nesse dia que o Senhor fez. Peço que o Senhor nos instrua a respeito das coisas que vão acabar, das que vão começar, e que o Senhor nos instrua com sabedoria por meio do peregrino, e que o que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos ouvir, que nós absorvamos com um coração no qual há temor ao Senhor e não deboche ou puro medo. Peço que o Senhor nos instrua no fim de todas essas coisas com alegria, porque nós estamos buscando conhecer mais a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Graças a Deus eu estou terminando meu curso agora. Minha graduação em História aqui na UNB. A última semana, se Deus quiser. Então, é bom também poder estar na última semana participando mais ativamente do SCA, porque a SCA foi um grupo que me ajudou bastante durante a minha caminhada, durante o meu período como estudante de graduação aí na UNB, mesmo que à distância, ainda assim é bom estar com vocês. Hoje o tema da nossa palestra, então, é um tema bem simples, bem fácil, só que não. A gente vai falar um pouquinho sobre escatologia, literatura apocalíptica e algumas dessas coisinhas aí que às vezes embaralham a nossa cabeça. Tem muita gente que morre de medo de ler livros com apocalipse, tem gente que ama. Tem gente que ama ler e eu acredito que não entende muito, tem gente que entende bastante e mesmo assim não tem muito interesse. A situação é um pouco bagunçada, a gente vai tentar bagunçar algumas coisas um pouco mais, esclarecer outras e seguir adiante. Eu decidi colocar o tema, um subtítulo, né? E verão, filho do homem, em referência ao discurso lá de Jesus, registrado em Marcos 3, ou em Mateus 24, enfim, que Jesus está falando sobre algumas coisinhas que eu vou especificar direitinho daqui a pouco, o que eu acredito ser a melhor interpretação, mas só adiantando, explicando para vocês o tema da nossa palestra. Pois bem, vamos falar então sobre alguma dessas coisas. Vamos primeiro definir sobre o que a gente está falando. Eu vou
antecipar um pouquinho a diferença entre apocalipse e escatologia, para vocês não se confundirem. Em primeiro lugar, gente, quando a gente fala sobre literatura apocalíptica, quando a gente fala sobre apocalipse em geral, a gente não está falando só sobre o livro Apocalipse de João, que tem no final lá do Novo Testamento. Apocalipse era um gênero literário conhecido dos judeus ali do século III a.C. em diante, foi um gênero ainda muito explorado em termos de material até depois. E basicamente o critério de definição que a gente usa para falar sobre literatura apocalíptica é algum tipo de geralmente algum tipo de visão, algum tipo de experiência mística que é caracterizada por uma revelação dada pela mediação de uma figura divina ou por uma figura angélica. Então, se você tem alguma história, algum relato de que um anjo está falando com alguém, revelando alguma coisa dentro de um contexto maior, que tem a ver com preocupações de escatologia, você pode definir isso como apocalipse. Tá travando, Vou Peregrino. falar para vocês que existe muito debate sobre qual a melhor definição sobre apocalipse. E sobre literatura, dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá travando um pouquinho. Mas está dando para acompanhar. Agora voltou, mas deu uma travada boa aí. Mas agora voltou. Eu parei onde? Tu tava falando sobre Apocalipse. Não peguei o finalzinho certinho. Ah, não, então beleza. Misturada. Retomando então. Literatura apocalíptica é um gênero literário específico. Não necessariamente com uma definição fácil, mas a definição padrão é que literatura apocalíptica tem a ver com algum tipo de história, algum tipo de relato de visão, enfim, algum tipo de experiência mística, em que alguma coisa relacionada a eventos escatológicos, com o horizonte de eventos escatológicos, é informada, é comunicada por um anjo, por uma figura, enfim, da corte celestial, algo assim. Necessariamente você precisa ter essa mediação da figura angélica para você caracterizar alguma coisa como um apocalipse. O que acontece? Só que a gente não tem só um tipo de apocalipse, a gente tem apocalipse que a gente chama de apocalipse cosmológicos, né, que esse interesse escatológico ele é misturado com o interesse em revelar o funcionamento do mundo, como funcionam as estações, as estrelas, quais os períodos definidos para a história do mundo, por exemplo. No corpo de literatura que a gente chama do corpus da literatura de Enoque, a gente tem um apocalipse lá em 1º Enoque chamado de Apocalipse das Semanas, em que a história do mundo é dividida em um período de 10 semanas, e essas 10 semanas são acompanhadas de um monte de informações relacionadas ao funcionamento do mundo, por isso cosmológico. Apesar de que o apocalipse das semanas ele funciona também como apocalipse que a gente chama apocalipse histórico. No Antigo Testamento, e vai ser uma surpresa para vocês, para alguns pelo menos, existe um livro que é considerado apocalipse. Ele é considerado, pelo menos a segunda metade dele, dos capítulos 7 em diante, do capítulo 7 ao 12, no livro de Daniel, a gente considera um apocalipse propriamente dito. Ele é o único apocalipse completamente desenvolvido em termos de gênero literário que existe ali no Antigo Testamento. E muita literatura do Novo Testamento relacionada a esses conceitos de apocalipse tem muitas referências a Daniel. Vou avisar para vocês que essa definição de apocalipse só como gênero literário não é a única definição utilizada. Essa definição que eu estou usando é do professor John Collins. Existe uma outra definição, que também é comum e usual na hora de falar sobre literatura apocalíptica, que é a do professor Christopher Rowland. Eu não vou lidar muito com o que o Christopher fala. Travou, Peri. Eu não consegui ler o material dele, porque a diferença dele para o Collins não é tão grande. Ele só propõe nem toda literatura apocalíptica, nem todo material de literatura apocalíptica tem uma preocupação necessariamente escatológica. Travou? Estão me ouvindo? Voltaram a ouvir? Alô? Está dando para ouvir?
Agora tá dando, a sua imagem congelou e a gente perdeu bastante coisa do que você disse. Volta para o John Rawls. Tu estava comparando o Collins com outro autor. Foi aí que a gente perdeu. Rowland, né? Ah, beleza. Isso. Tá, vocês estão ouvindo, tranquilo, né? Eu vou desligar meu vídeo para a internet não ficar travando aqui. Apesar de que é ruim, né? Ficar sem vídeo, mas é só para a internet não ficar travando aqui demais. Beleza. Ótimo. E cadê a telinha aqui? Melhor. Beleza. Tá. Continuar assim mesmo. Então, bom, o Christopher Rowland ele propõe uma definição diferente de literatura apocalíptica. Para ele, literatura apocalíptica tem mais a ver com revelação de mistérios, coisas ocultas, do que mais propriamente dito com escatologia. O John Collins não discorda, ele só acha que o elemento escatológico é mais presente na literatura apocalíptica do que simplesmente o aspecto de revelação de mistério. Só que isso que o Christopher Rowland fala tem um aspecto interessante, porque quando a gente fala de literatura apocalíptica, a gente precisa ter em mente que esse aspecto de revelar mistérios, revelar o conteúdo, tanto do funcionamento da história ou do funcionamento do mundo, tem uma afinidade com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Não só a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, mas com a literatura de sabedoria no geral. A gente chama esse tipo de sabedoria sabedoria mântica. Mântico tem a ver com aspectos de adivinhação, de revelação. E aí, na medida que o gênero apocalíptico está ligado à revelação de coisas ocultas a partir de uma figura divina, uma figura angélica, a gente parte do pressuposto de que ele também está operando com a lógica de revelar conhecimento para os envolvidos, não só conhecimento no sentido apocalíptico. Pois bem, apocalipse a gente tem que fazer também uma diferença entre apocalipticismo e escatologia. Apocalipse é esse gênero literário que eu acabei de delimitar para vocês. Apocalipticismo, por mais que tenha a ver com o gênero literário apocalipse, não necessariamente está limitado ao gênero literário. Apocalipticismo é mais uma forma de ver o mundo que tem aspectos em comum com a literatura apocalíptica do que algo propriamente literário. Apocalipticismo seria todo tipo de movimento, tanto no judaísmo antigo quanto no contexto do mundo helênico e do mundo greco-romano, que envolve você perceber o mundo e a história como se estivessem no limite, no limiar de que eventos importantes dentro da escatologia tivessem para acontecer. Seja a vinda do reino de Deus, a aparição de uma figura prometida, seja a realização de alguma profecia. A ideia de que certas profecias, de que certas expectativas escatológicas estão iminentes, estão ali na beira para acontecer, é aquilo que a gente chama de apocalipticismo. E aí você tem vários movimentos anteriores, por exemplo, ao período do Novo Testamento ou contemporâneos, que trabalham com essa lógica apocalipticista, mesmo que eles não necessariamente tenham apocalipses escritos propriamente ditos. Há quem fale, por exemplo, sobre apocalipticismo em muitos dos livros do Novo Testamento, apocalipticismo dentro da pregação de Jesus, apocalipticismo no movimento de João Batista. A gente tinha um grupo chamado o Grupo de Qumran, ou o grupo que escreveu aqueles manuscritos do Mar Morto, que a gente caracteriza muito do pensamento deles como sendo apocalipticista. Não necessariamente eles tinham apocalipse, mas não necessariamente eles deveriam ter para serem considerados apocalipticistas, mas existe uma diferença importante entre o gênero literário e as perspectivas que a gente poderia chamar de forma bem geral, de cosmovisão apocalíptica para esses grupos apocalipticistas. Alguns desses grupos achavam que a perspectiva apocalíptica deveria ser correlacionada com a ação política, com as disputas políticas do período. Outros grupos eram pacifistas, mas todos eles tinham em comum a ideia de que existiam perspectivas escatológicas iminentes, sejam elas quais forem, e que elas estavam relacionadas à revelação e à intervenção direta de Deus na história, próximo do período ao qual esses grupos faziam referência. E geralmente eles tinham uma pegada mística muito forte, muitas referências a visões, essa mediação de figuras angélicas. Por isso a afinidade entre o gênero literário de Apocalipse e os movimentos chamados movimentos apocalípticos, que tem essa dinâmica do apocalipticismo. Agora, escatologia, propriamente dita, diferente de Apocalipse e apocalipticismo,
tem a ver com as expectativas teológicas que a gente tem com relação ao agir de Deus na história. A escatologia tem a ver com a história orientado para o final, não necessariamente apenas sobre coisas relacionadas ao fim dos tempos. É importante a gente falar que a ideia de fim dos tempos também, ela não significa fim do mundo. Quando a gente fala o fim está próximo, coisa assim, pelo menos no contexto dos grupos apocalípticos, eles não estão dizendo que o mundo vai acabar nem nada do gênero. A ideia é que o fim do mundo, como ele é agora, vai acabar e alguma coisa vai chegar. Por exemplo, os rabinos do período posterior ao Novo Testamento pensavam no reino dos céus que estava chegando, como se ele fosse uma era que iria invadir a nossa era gradualmente, mas que já existia paralelamente. Enquanto a gente tem algumas outras perspectivas que achavam que o fim desse período ia acabar para dar início à era messiânica, por exemplo, o pessoal lá dos manuscritos do Mar Morto achava que o período messiânico iria começar e esse início do período messiânico faria com que houvesse um descendente de Davi reinando e coisa assim. Então, a ideia da escatologia é pensar no agir de Deus na história direcionado para o fim. Então, expectativas para o período final da história como ela é agora, até que o reino de Deus se estabeleça. Até aqui tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Sim, sim. Maravilha. Sim, sim. Bom, então a gente já falou, eu pulei a parte do para que serve o Apocalipse de propósito, porque é mais fácil falar do gênero em comparação ao que ele não é, então já delimitou bem a diferença entre Apocalipse e Apocalipticismo. A gente explicou também como isso relaciona com escatologia. E a gente vai manter a definição do John Collins aqui, porque eu acho que a parte do Apocalipse me parece que tem sim uma preocupação escatológica mais forte, então não me parece que dá para deixar isso de lado. Então, Apocalipse tem a ver com escatologia, mas não é a mesma coisa. Você pode ter pensamento escatológico sem um Apocalipse, por exemplo. Isso é totalmente razoável de se pensar. Agora, se você tem algum tipo de Apocalipse, Travou. Você necessariamente você tem que tá ouvindo? Tá me ouvindo, Peregrino? Agora tá me ouvindo? A gente parou na parte que tu estava dizendo que uma escatologia ela não necessariamente precisa de um apocalipse. Depois disso, beleza. Travou. Isso, é que tem alguém com o microfone aberto também. Tá, mas tá dando para ouvir. Agora voltou. Alô? Agora voltou. Então beleza. Beleza. Então tá, voltando então. Uma escatologia não necessariamente precisa ser acompanhada de algum tipo de movimento apocalíptico. Mas todo movimento apocalíptico, todo apocalipse, envolve perspectivas e expectativas escatológicas. É como se um círculo fosse maior que o outro. Escatologia pode incluir apocalipticismo, mas não necessariamente apocalipticismo inclui tudo relacionado à escatologia. Então, acho que deu para pegar a ideia básica. A questão agora é para que serve um apocalipse? Bom, o apocalipse ele pode servir para N coisas. O apocalipse ele tem muitos propósitos, mas um dos propósitos que eu acho que me parece claro na maneira como o gênero ele vai se desenvolvendo na Bíblia, especialmente em Daniel ou no livro de Apocalipse propriamente dito, que sim, o livro de Apocalipse é um apocalipse de fato, mas acho que é um dos poucos que tem o título Apocalipse no nome, assim, de cara. Um dos propósitos me parece uma função que o John Collins chamou de função terapêutica da literatura apocalíptica. A ideia é que o gênero apocalipse ele surgiu, começou a tomar contornos mais definidos ali a partir do século III a.C., bem próximo da dominação grega sobre o Antipróximo, a dominação macedônica, bem nos inícios do helenismo, e ele parece ter chegado a um ápice ali na metade do século II a.C., que é mais ou menos de onde a gente costuma datar o livro de Daniel. Essas perspectivas aí
dominação política, de impérios estrangeiros colocando algum tipo de... impondo seu domínio, seu controle sobre o povo de Israel que estava voltando do exílio, enfim, por mais que eles tenham uma certa continuidade com muito do que os profetas falam, ela ganha contornos diferentes na literatura apocalíptica, porque essas dimensões políticas, elas são representadas e elas ganham, digamos assim, um tom, uma coloração sobrenatural ali na literatura apocalíptica, porque na maneira como as pessoas, os judeus especialmente, pelo menos a maior parte dos judeus pensavam, durante esse período que a gente está falando sobre como o mundo funcionava, existia uma certa equivalência entre o que acontecia no plano político terrestre, o plano político mundano, e uma equivalência daquilo que acontecia no plano político, se pode chamar de plano político mesmo celestial, porque a ideia de que existiam contrapartes, era como se o mundo ele fosse espelhado, e o que importa é o que acontece no plano celestial, e é isso que determina o que acontece no plano político. Para deixar as coisas mais concretas para vocês. Lá em Daniel, por exemplo, se não me engano, Daniel 8, quando o anjo Gabriel vai falar com Daniel sobre a mensagem que tinha para entregar para ele fala que ele teve de lutar contra o príncipe da Pérsia e contra o príncipe da Grécia. E a ideia lá é que príncipes seriam criaturas, seres angélicos, às vezes até seres divinos mesmo, mas não no sentido de que eles eram iguais a Deus, mas eles representavam as nações no plano político. E da maneira como avançava, por assim dizer, a guerra cósmica lá em cima, as disputas no plano celestial, as coisas refletindo, provavelmente Miguel, enfim, algum desses anjos, fosse o representante angélico de Israel ali nesse plano divino, e a maneira como a coisa funcionava lá era refletida da maneira. Então, o fato de uma mensagem, de um mensageiro angélico ter que lutar contra os anjos de outras nações, significa que a coisa estava um pouco feia para o lado de Israel. Mas o Apocalipse ele vai trazer uma esperança de que as coisas não vão ficar assim, porque se é o plano celestial que determina a maneira como as coisas acontecem no plano terrestre, soberano sobre todas as coisas, e tem o fim da história já em suas mãos, à medida que esse plano é revelado, ou seja, o elemento de Apocalipse, a palavra literalmente quer dizer revelação. À medida que esse plano é revelado por meio da mediação de uma figura angélica que vai dar garantia de que, de fato, o que ele está falando vem da parte de Deus, o visionário ele tem uma perspectiva marcada por aquilo que ele viu acontecendo ali no concílio celeste, no meio das hostes celestiais, as pessoas que recebem essa mensagem têm a garantia de que a situação política e a situação do povo de Deus dominado por grupos que oprimiam o povo de Deus vai ser revertida porque essa mensagem é garantida pela autoridade do visionário, e a autoridade do visionário é garantida porque ele viu o que estava acontecendo ali no mundo celestial. Então, um dos propósitos da literatura apocalíptica é dar esse contorno, esse tom sobrenatural para a interpretação dos eventos mundanos. É quase como se a literatura apocalíptica fosse uma recusa a ler as coisas em termos puramente seculares e puramente disputas, em termos puramente de disputas políticas entre as grandes potências. Mesmo que as grandes potências estejam dominando Israel naquele momento, as pessoas tinham esperança com base no que eles ouviam em Daniel, ou enfim, dos outros apocalipticistas, de que de fato Deus está no controle da história e ele iria resgatar Israel no tempo oportuno. Por isso essa iminência escatológica, porque tem a ver com o destino de Israel ali naquele período. Essa iminência escatológica ela ganhou outros tons ali no período do Novo Testamento, ainda mais com a dominação romana, enfim. Mas me parece haver uma correlação bem clara entre literatura apocalíptica, onde pode reduzir o gênero às condições puramente políticas. Eu acho que reduzir qualquer situação a qualquer tipo de movimento puramente as suas condições políticas é um reducionismo grande. Tem de ter uma interpretação um pouco mais dinâmica que leve em conta o elemento político ali naquele contexto, mas entenda que se o propósito é justamente dar consolo e esperança, o propósito é transcender a interpretação puramente política e realmente se voltar para esperar em Deus e para as expectativas de intervenção divina direta na história, não simplesmente se ater ao que a gente vê com os nossos olhos mundanos. É por isso que a gente precisa de uma pessoa que possa ver o que está acontecendo ali no céu. A gente precisa de um anjo realmente que abra
as portas ali para um Daniel da vida, para que a gente possa, de fato, ter a garantia de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, entre os vários propósitos da literatura apocalíptica, em geral, eu creio que o Apocalipse serve para consolar e trazer esperança para o povo de Deus em meio a períodos atribulados, períodos complicados. Acho que a literatura apocalíptica é bem útil para o nosso, a gente deveria recuperar bastante, no nosso contexto atual de pandemia, guerra estourando no Oriente Médio, enfim. A literatura apocalíptica seria bem oportuno para a gente, nesse momento, a gente recuperar esse aspecto aí. Mas então, o cristianismo primitivo era um movimento apocalíptico? Considerando tudo que a gente falou aqui até agora, sim, o cristianismo primitivo era um movimento apocalíptico. Alguma que parece, primeiro me parecem as expectativas de Paulo ali nas epístolas dele. Lá em 1 Coríntios, ele imagina que algumas pessoas do tempo dele ainda estariam vivas quando Jesus viesse. Lá em 1 Tessalonicenses, ele fala que Jesus já estava às portas, ele estava presente. Eu acho que existem alguns outros elementos na própria pregação do Senhor Jesus que indicam que a pregação de Jesus tinha fortes conotações apocalípticas. A ideia de que as expectativas escatológicas de Israel com relação a Jesus como Messias estavam prestes a se realizar. Então, a gente pode pensar no apocalipse bem forte, além do próprio fato de que a gente tem um livro inteiro chamado Apocalipse, ali no Novo Testamento. Eu acho que isso daí talvez seria indício, pelo menos, de afinidade, mesmo que a gente pense em outros termos, a gente poderia pensar, pelo menos, em termos de afinidades. Mas uma passagem que eu acho que deixa isso bem explícito para a gente no próprio Novo Testamento, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês, é lá em Atos 5, quando os apóstolos são levados lá diante do Sinédrio e tudo mais, e aí tem toda aquela discussão sobre o que fazer com os apóstolos, e aí Gamaliel, ele se levanta e fala algumas coisas sobre a pregação dos apóstolos, do que eles estavam fazendo. Eu vou ler aqui 5 de 34 a 39, só para mostrar que tem evidência dentro do Novo Testamento mesmo de que os judeus do período, os membros do Sinédrio, pelo menos, interpretaram a pregação apostólica como Atos 5, 34, então. Então, levantou-se no Sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: Varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens. Mas foi morto, e todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram, então, com ele. Se a gente ler essa passagem isolada, ela não parece falar muita coisa pra gente. Mas existem duas referências aí nessa passagem que são importantes a gente notar. A primeira delas é o tal do Teudas, que pretendia ser alguém. Nossa, que modo de falar, né? Ele pretendia ser alguém, mas não era nada, no final das contas, né? O que Gamaliel falou. E depois ele fala do tal do Judas, o Galileu. Talvez, se não me engano, algumas traduções trazem Judas, o tal do egípcio, enfim. José, ele faz referência a esse tal de Teudas como um pregador que a gente caracterizaria como apocalíptico. E esse tal de Judas também, em alguns outros lugares, é caracterizado como um pregador de uma mensagem apocalíptica. Ele falava dessa proximidade do fim, lembrando o fim como intervenção divina na história, não necessariamente fim do mundo. Mas a gente percebe que os membros do Sinédrio, Gamaliel em especial, interpretou a pregação dos apóstolos nesses mesmos. E aí eu acho que a gente deve entrar numa questão um pouquinho mais espinhosa agora. Bom, se apocalíptica e parece que a gente vê algumas em outros lugares do Novo Testamento. Peregrino, travou. Pode
falar da pregação. Oi. Então aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu travou no... Agora vamos entrar em um momento espinhoso, 2 pontos. Depois disso, travou. Rapaz, vocês estão vendo a minha tela ainda? Estamos vendo tua tela. Então beleza. Pois é, a gente vai entrar então num tema espinhoso. Se a gente vê que essa caracterização da pregação dos apóstolos e de outras pessoas, por exemplo, João Batista, tem essa com movimentos apocalípticos e pregação apocalíptica, o que a gente pode falar da profecia, das profecias, enfim, né, da pregação do próprio Senhor Jesus com relação a esse tema? Era Jesus um profeta apocalíptico, afinal? E aí a pergunta, a gente vai falar de novo desse assunto de Jesus histórico? Bom, para quem não sabe, a pesquisa do Jesus histórico, ela começou lá por volta do século XIX. As pessoas que pesquisam Jesus histórico sempre tem um Jesus que parece muito com o que essas pessoas mesmo concordam, no final das contas. O Jesus, a gente está falando com esse papo, né? O Jesus comunista lá para a galera de esquerda, é o Jesus libertário, pasme, né? Tem gente que consegue ver um Jesus libertário também para um povo hoje, é o Jesus paz e amor, é o Jesus da guerra, é o Jesus, enfim. Se você quer justificar alguma coisa tranquilamente, sem ter que ficar se preocupando muito, basta falar que a sua posição, que a sua opinião, ela foi esposada por Jesus, que as pessoas logo vão ficar tranquilas. Se você quer que alguém concorde contigo, fala, não, Jesus falava algo parecido com isso. Aí você pega algum versículo solto, isolado e pronto. Reconstruir Jesus à minha própria imagem e semelhança. Isso também acontece na pesquisa acadêmica, gente. Na hora de você reconstruir, se uma pessoa, um acadêmico não cristão, ele vai falar sobre Jesus histórico, ele também tem interesse de que Jesus concorde com ele, porque, bom, querendo ou não, a gente vive num mundo dominado pela fé cristã, pelo menos no mundo ocidental hoje. Então, se você diz que Jesus concorda com você tem carta branca para tanto de mudar assim, as nossas ideias mais íntimas, mas a gente também quer que aquilo que a gente crê seja conforme aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, essas preocupações de reconstrução da pregação de Jesus e de quem Jesus era, elas sempre têm que estar presentes na nossa mente. Em geral, a gente costuma dividir a pesquisa sobre o tal de Jesus histórico em 3 movimentos específicos. Só que existe um ponto de inflexão muito marcado nessa pesquisa, que é a pesquisa de um cara lá do século XVIII, chamado Johannes Bass, que era algo parecido com o que nós estamos chamando aqui de um profeta. Essa ideia foi criticada durante algum tempo, mas ela ganhou, por assim dizer, uma sobrevida ali no início do século XX, com a pesquisa de um cara chamado Albert Schweitzer. O Schweitzer, ele propôs em termos bem fortes de que Jesus, de fato, um profeta apocalíptico. Ele anunciou antes do tempo o sepultamento de outras perspectivas sobre como a gente caracterizaria o ministério, a pregação de Jesus como um todo. A gente viu surgir aí de novo ao longo do século XX outras perspectivas que tentaram deixar de lado esse apocalipse. Mas mais também a pesquisa, como por exemplo o Ibn André, que é um dos grandes nomes aí na pesquisa sobre judaísmo na Palestina no segundo tempo, especialmente do primeiro século. A pesquisa do professor Dale Allison, o do Bart Ehrman, enfim, tem Peregrino, tá me ouvindo? Oi, tô. Cara, agora tá dando umas travadas mais constantes. Tenta desligar o Wi-Fi do teu celular, algo assim. Tá, beleza. Desde que tu falou do Albert Schweitzer, deu uma travada muito boa. Tá, beleza. Estão ouvindo agora? Agora tá dando, mas tá mais constante a travada. Tá, beleza. Qualquer coisa você me interrompe. Enfim, o Albert Schweitzer, ele propôs que Jesus era esse profeta apocalíptico.
ou pelo menos em termos gerais. Claro que ninguém vai dizer que Jesus era só uma das N propostas que as pessoas propunham, né? Hoje em dia, as pessoas, em geral, você tem algumas perspectivas dominantes. A ideia de que Jesus era um profeta apocalíptico. Tem gente que diz que esse aspecto apocalíptico dos evangelhos, ele é simplesmente marcado pela perspectiva dos discípulos posteriores, ou seja, Jesus não tinha nada disso, ou tinha muito pouco, ou se ele teve, ele mudou de ideia ao longo do ministério dele, e foram os apóstolos, os cristãos primitivos que colocaram esse elemento apocalíptico na pregação dele. Tem gente que diz que Jesus era um filósofo cínico, que saía trazendo aforismas por aí, ensinando as pessoas só como viver, enfim. Tem gente que diz que Jesus era um ativista político. Enfim, existem N perspectivas sobre Jesus. Mas eu vou dizer para vocês que eu confesso que eu tenho algumas afinidades com o modelo do Schweitzer. Mesmo que ele seja datado em alguns aspectos, os elementos de interpretar a pregação de Jesus como uma pregação apocalíptica, a ideia de que Jesus estava, sim, anunciando uma certa proximidade do fim, me parece um modelo que faz mais justiça ao que os evangelhos, a maneira como os evangelhos retratam a pessoa de Jesus. Eu acho que o professor Dale Allison, ele coloca isso em termos bem marcantes para a gente num artigo dele de 1994. E o ponto dele é bem simples. A ideia é que, se você acredita minimamente no relato que os evangelhos trazem sobre Jesus, você tem que definir ele como um profeta apocalíptico. Se você duvida desse relato, bom, então a proposta de fazer uma pesquisa de Jesus histórico já foi para o brejo, porque, basicamente, ou você acredita que os evangelhos eles representam Jesus fielmente, ou você vai cair num agnosticismo total sobre como interpretar a pessoa e a pregação de Jesus. É claro que tem gente que discorda. E para discordar, tem algumas pessoas que vão tentar reclassificar o que significa falar sobre apocalipticismo, vão tentar reconfigurar alguns elementos da maneira de interpretação dos evangelhos, dar algum tipo de consideração maior a outros aspectos literários presentes nos evangelhos, mas me parece que a perspectiva geral que a gente tem de uma leitura direta, pelo menos dos evangelhos sinóticos, tá, gente? Eu não estou falando de João, e eu não vou falar muito de João por alguns motivos. O primeiro é porque eu não estudei João o suficiente para falar com segurança sobre o Evangelho de João e como Jesus é representado ali. E o segundo é porque existem alguns elementos, alguns indícios de que talvez João tinha familiaridade com os sinóticos. Então, em termos de reconstrução histórica, mesmo que João possa ter informações úteis, relevantes, que não apareçam nos sinóticos, na hora de reconstruir Jesus histórico, ainda assim me parece fazer mais sentido a gente focar com o panorama mais amplo que a gente tem dos sinóticos, porque eles têm uma narrativa mais em comum entre eles. Mesmo que João possa enriquecer bastante o nosso quadro, eu não vou focar em João aqui. Mas me parece que sim, a pregação de Jesus tinha essas conotações apocalípticas. Se você passa por passagens, por exemplo, como Marcos 8, a partir do verso 38, ou então Marcos 13, que já a gente vai dar uma olhada, ou então Lucas 17, Mateus 24, Lucas 21, são todas passagens com forte teor e forte sabor apocalíptico, né? A própria designação de Jesus como filho do homem, ou o profeta de Jesus falar sobre um filho do homem, me parece essa evidência clara de que Jesus está falando, tem então uma perspectiva apocalíptica em mente. Por que eu digo essa questão sobre Apocalipse é um indicador claro que Jesus pensava em termos apocalípticos? Primeiro porque a figura do Filho do Homem, ela aparece lá em Daniel 7, mas ela também aparece nos outros apocalipses. Ela aparece nas similitudes de Enoque, ela aparece no Apocalipse das Semanas também de Enoque, no Apocalipse aparece em literatura parecida com a literatura apocalíptica, mesmo que não seja propriamente dita, como, por exemplo, no Testamento de Levi, no Testamento dos 12 Patriarcas, enfim, todos materiais cronologicamente próximos, e por mais que você não possa reduzir Jesus, Paulo, os evangelistas à perspectiva do judaísmo do tempo deles, a gente também não pode descolar completamente, senão eles não fariam sentido para os ouvintes originais. E se você usa os mesmos termos, e só no caso dos evangelhos ele funciona de modo diferente de como funciona em todos os lugares, isso talvez seja um motivo para a gente parar e ser um pouco mais paciente na nossa caracterização das coisas. Mas então, já que eu toquei nessa questão do Filho do Homem, são esses ditos aí
do Filho do Homem vindo, são as expectativas sobre o fim, no final das contas. Quem é o Filho do Homem quando ele vem? Talvez você esteja acostumado a pensar... Oi? Volta lá para o Filho do Homem que travou. Travou, beleza. Quando tu foi falar assim, nesse sentido, vamos pensar sobre o Filho do Homem, foi bem pouco. Não, então beleza. Mas tá... Alô? Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho ainda, mas tá dando para ouvir. Vai lá. Então beleza. Vamos com calma aqui, então. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa figura do Filho do Homem que aparece nos evangelhos. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Tem 150 anos que o céu tem sombra de possibilidade, uma clareza total, ou pelo menos suficiente para a gente seguir adiante. Eu vou dizer para vocês que eu não vou me arriscar a assumir nenhuma perspectiva, porque realmente o quadro é muito mais complexo ali no Novo Testamento. O que a gente geralmente sabe sobre o que significa falar sobre o Filho do Homem é que Filho do Homem em aramaico, muito provavelmente a linguagem que Jesus e os apóstolos usavam no dia a dia, era uma expressão, podia funcionar como uma expressão idiomática, simplesmente significava um ser humano, alguém que é um ser humano. Então, falar o Filho do Homem, Jesus pode estar falando da humanidade, de modo geral, seria o filho de Adão e tudo mais. Mais ou menos do jeito que essa expressão funciona lá em Ezequiel, quando Deus fala para o profeta, Filho do Homem, levanta e faz aquilo outro. Lá em Ezequiel, Filho do Homem é simplesmente uma referência a uma figura que é humana, puramente humana. Mas, se a gente considera o teor escatológico de muito do que Jesus fala, em alguns outros contextos, quando Jesus fala sobre o Filho do Homem, a gente parece ter em mente a figura lá de Daniel 7, em que o Filho do Homem é aquele que vem sobre as nuvens, que assenta sobre um trono e tudo mais. Lá em Daniel 7, a figura do Filho do Homem, ela retoma alguns elementos do imaginário de Canaã antigo, da mitologia de Canaã, porque a figura de alguém sendo entronizado e vindo sobre as nuvens retoma muito a imagem, por exemplo, que a gente tem em alguns dos ciclos das histórias de Baal. Não significa que Daniel está falando que está usando esse mesmo referente. Não, ele pegou uma figura de linguagem conhecida, uma maneira conhecida de falar sobre alguma coisa e aplicou ela a um novo contexto. Justamente porque a ideia de uma figura como um filho do homem, em muita literatura apocalíptica, indica-se figuras divinas, ou então pelo menos figuras das semanas que a gente já falou, é um apocalipse dos animais, aliás, que a gente já falou, os governantes, os reinos, vários reinos são descritos como se fossem animais, como se fossem touros e coisas assim, cabritos, ovelhas e tudo mais. E os anjos que vão na história, enfim, a história é longa, não vou contar o que acontece no apocalipse dos animais, você pode procurar depois. E os anjos são representados como figuras humanas. Então, a ideia de você associar uma figura humana a uma figura angélica que representa intimamente o que acontece com alguma nação, ela é uma ideia comum na literatura apocalíptica, e em Daniel isso parece bem presente. A gente tem a figura de um filho do homem sendo entronizado, e ali no contexto ela parece fazer referência ao representante angélico de Israel. Tem gente que propõe Miguel, tem gente que propõe outras coisas. O John Collins, ele tem uma discussão bem longa e bem complexa de retomar aqui para vocês agora, mas a gente parece ter um referencial aí de uma figura celeste com a qual Israel é identificado. Israel é representado por esse filho do homem lá em Daniel 7. E aí, em alguns casos, os evangelhos parecem ter referência à linguagem de filho do homem, nessa linguagem coloquial, no sentido de o filho do homem simplesmente como o ser humano, o homem não tem isso, aquilo outro, Jesus se refere simplesmente como alguém que é humano. Em outros casos, parece que tem esse conteúdo aí mais apocalíptico, com afinidade com a linguagem lá de Daniel 7. E a gente tem algumas outras passagens que são um pouco mais espinhosas. Às vezes parece que Jesus fala do Filho do Homem como uma figura que é diferente dele, no sentido de, aquele que me negar diante dos homens será negado pelo Filho do Homem. Jesus falando na terceira pessoa. A princípio parece que Jesus está falando de uma outra figura, que o Filho do Homem é alguém diferente de quem ele é. Mas, por exemplo, lá em Apocalipse 1, o Filho do Homem claramente faz referência à pessoa de Jesus. Então, a gente não tem o uso muito uniforme, nem muito claro, da linguagem de Filho do Homem, então é arriscado a gente fazer qualquer tipo de conclusão muito
é definitiva. Mesmo, por exemplo, que Jesus falasse do Filho do Homem como se fosse uma outra figura, isso não seria tão problemático. Lá naqueles documentos de Qumran que eu falei para vocês, lá as cavernas do Mar Morto, que foram descobertas no século passado, a gente tem um manuscrito chamado 11Q Melquisedeque. 11Q significa que foi encontrado na caverna número 11 do Mar Morto, lá nas grutas lá. E chama Melquisedeque porque a figura principal do documento é Melquisedeque, aquele lá de Abraão mesmo, que aparece lá em Hebreus, lá no Salmo 110, o tal do Melquisedeque, o Tom Bombadil da Bíblia. Se você pegou a referência, pegou, se não pegou, não pegou. Mas lá nesse manuscrito, a ideia é que Melquisedeque ele é representado como se fosse uma contraparte, o oposto, aquele que está no mesmo nível de Belial, no sentido de que Belial era meio que o líder das forças demoníacas que atentava contra Israel e tudo mais, e Melquisedeque funciona como se fosse uma figura angelical, mesmo que ele também apareça como uma figura humana. Então, existem algumas tradições aí que indicam uma certa afinidade entre figuras humanas e figuras angélicas, porque é como se Melquisedeque, mesmo que ele tivesse sido um homem, ele poderia ter assumido funções angelicais no lugar, em favor de Israel, para se opor a outras figuras ali. A lógica deles não era uma separação tão clara e tão rígida entre o que é humano e o que é angélico quanto para a gente. Por exemplo, um judeu chamado Ezequiel, o tragediógrafo, né, o tal de Ezequiel, que escreveu cerca de mais ou menos 200 anos antes de Cristo, ele descreveu um sonho relacionado a Moisés, em que Moisés viu um grande trono em cima do Monte Sinai e um homem sentado em cima desse trono lá no Monte Sinai. E aí essa figura ela fala com Moisés, enfim, tudo mais. Moisés se aproxima e esse homem ele dá a Moisés a coroa, a sua própria coroa e um cetro e diz que Moisés deve se assentar nesse trono. A figura claramente me parece uma figura angélica aí nesse sonho, claramente no sentido de que, bom, muito provavelmente, né, claro que tudo está aberto a questionamento, mas bem provavelmente, e Moisés assume prerrogativas angélicas, mesmo que ele seja um homem, prerrogativas bem exaltadas, ele, tanto no caso de Melquisedeque quanto Moisés, que você tem seres humanos exercendo funções angélicas. A ideia é que a distinção entre os dois mundos, por assim dizer, não era tão clara. Isso me parece ser o ponto central da literatura apocalíptica. Você não tem essa divisão tão estrita, é muito mais porosa a divisão entre o mundo celestial e o mundo humano que a literatura apocalíptica descreve. Então, mesmo que Jesus referisse ao Filho do Homem como uma figura escatológica distinta dele, ainda assim ele está tão intimamente associado que é como se Jesus pudesse assumir todas as prerrogativas desse Filho do Homem. Isso não parece ser algo tão problemático, mesmo que a gente tome a figura do homem como distinta. E, enfim, isso está bem longe de ser consenso, porque existem outras passagens que parecem indicar claramente que Jesus se via como esse Filho do Homem, que ele teria a função de juiz e de juiz escatológico, juiz final, que lá no julgamento final iria retribuir cada um segundo as suas obras. Esse Filho do Homem, ele aparece bem... Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem de modo bem proeminente lá naquela passagem de Marcos 13, que a gente chama de discurso escatológico, que depois de que Jesus sai do templo, os discípulos perguntam: mestre, você não vê? Olha que construções bonitas. Jesus fala: você está vendo isso daí? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo cair, vai ser tudo demolido. E aí logo depois, lá no final, Jesus fala: depois que vocês virem essas coisas, aí vem o abominável da desolação, fazendo referência ao abominável da desolação lá de Daniel, vai vir uma tribulação, você vai ver prodígio no céu, e logo depois vocês vão ver o Filho do Homem vindo com grande poder e glória, vindo nas nuvens, vindo entre as nuvens, retomando aquela imagem lá de Daniel 7, com grande poder e glória, vai enviar os anjos, vai reunir os eleitos, aquela coisa toda, aquela bagunça que para a gente não parece tão claro. Esse discurso ele é paralelo lá. Marcos 13, ele tem os seus paralelos, né? As mesmas versões diferentes, em Mateus 24, em Lucas 21. E em todos eles, a referência mais clara parece de que Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que os romanos fizeram no ano 70, finalmente, mas depois de um cerco que começou em meados de 67, e foi até o ano 70, durou por volta de 3 anos e meio, 3 anos e alguma coisa, quase 4 anos, quando o general Tito marchou sobre Jerusalém e destruiu o templo.
E Jesus fala que o Filho do Homem viria com grande poder e glória logo depois dessas coisas. A questão Jesus está falando que o Filho do Homem viria imediatamente após a destruição de Jerusalém, ou em pouco tempo? Tem gente que vai questionar essa interpretação com base nessa passagem, mas em outras partes, os evangelhos parece dizer com todas as letras de que, bom, alguns que aqui estão me ouvindo vão ver o reino de Deus vindo com grande poder. Vocês vão ver o reino de Deus, sinótica de que o reino de Deus estava vindo, que que os discípulos estariam vivos quando o reino de Deus... Oi, estão vendo? Travou quando tu foi falar vocês verão o Filho do Homem vindo com grande poder. Alguns não morrerão antes de ver isso. Ah, tá, beleza. O que eu estou dizendo é que não necessariamente só com base nessa passagem, nesse discurso de Jesus, a gente tem a ideia de que a vinda do Filho do Homem seria próxima, algo que aconteceria ali nas primeiras... naquela geração ali, bem próximo. Muita gente tenta dizer que Jesus não está falando absolutamente sobre a destruição de Jerusalém. Eu não acho isso uma proposta muito plausível. A linguagem ali me parece bem direta e muito específica. Os marcadores temporais também, esta geração. E não me parece ter nenhum fundamento a ideia de que esta geração seria uma geração do futuro, algo muito distante. E boa parte dos comentaristas também não costuma enxergar nesses termos. Tem gente que vai dizer que sim, Jesus está falando da destruição de Jerusalém, mas que ele faz a diferença entre o tempo da destruição de Jerusalém e o tempo da vinda do Filho do Homem, de forma que as coisas são bem separadas. A gente tem grandes nomes que defendem essa perspectiva e eu seria temerário em não citar que essa perspectiva é defendida por gente muito capaz. Por exemplo, o R.T. France, que é um grande comentarista aí dos evangelhos, tem um comentário excelente sobre Mateus, ele tem uma perspectiva parecida com essa. Então, Jesus fala assim sobre a destruição de Jerusalém, mas, por mais que ele relacione a destruição do templo, ele não fala que o Filho do Homem vai vir imediatamente após. Eu acho que, nesse caso, talvez, essa leitura ela reconhece a função de Jerusalém aí, a referência de Jerusalém, tenta fazer justiça ao texto, mas pessoalmente não me parece tão convincente assim. A gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do N.T. Wright. Ele vai dizer que sim, Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que sim, ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem entre as nuvens, e que Jesus realmente veio, que o Filho do Homem realmente veio, foi entre as nuvens, mas isso é uma referência à entronização de Jesus. Jesus tendo sido entronizado ali naquele momento, porque a passagem lá em Daniel 7 fala da entronização de uma figura cósmica. A interpretação do N.T. Wright é muito interessante, ela é muito produtiva para a gente. Mas mesmo assim ela parece ter alguns problemas, porque, bom, de fato, o N.T. Wright ele vai dizer que literatura apocalíptica não deve ser interpretada em termos literais. Mas se a gente lembra, mesmo que ela não deva ser interpretada em termos literais, ela ainda assim busca fazer referência a eventos específicos dentro da história. A ideia de que o reino de Deus viria é uma ideia bem concreta. E a ideia de que o Filho do Homem vem como agente escatológico e essa pessoa do final, para instaurar o juízo de Deus, instaurar o reino de Deus de modo definitivo, me parece tá bem claro aí na perspectiva tanto de Daniel quanto de outro material apocalíptico. E nos evangelhos também as referências ao reino de Deus chegando ainda naquela geração, me parece que a interpretação do Wright, por mais que ela tenha muitos méritos, e não dá para a gente lidar com todos eles agora, até porque eu não tenho capacidade de lidar com N.T. Wright, estou tendo que me apoiar no ombro de alguns gigantes aí para tentar propor uma coisa diferente, mas ainda assim me parece que, por mais que a interpretação do Wright seja interessante, tem alguns pontos interessantes, relegar a linguagem apocalíptica de Jesus, aspectos puramente simbólicos, ou uma descrição puramente simbólica de elementos políticos, me parece perder de vista aquele realismo lá de Daniel. A ideia é que o celestial determina o terrestre, não de que a sua leitura dos eventos terrestres vai gerar uma leitura simbólica superestrutural por cima para dar sentido às coisas. A lógica de sentido, de valores, de expectativas, me parece ir na direção inversa. E a gente tem a perspectiva que costuma ser a perspectiva mais padrão, que é que sim, Jesus está falando que Jerusalém seria destruída, ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém e falou que o Filho do Homem viria pouco tempo depois, logo em seguida. Naquela
primeira geração ali dos discípulos especificamente. A outra está falando e que essa profecia não se cumpriu? Não, eu não estou falando isso. Porque a gente primeiro precisa pensar o que significa. Oi? Volta um pouquinho para o começo da quarta perspectiva que deu uma travada. Ah, tá. A última perspectiva, então. Isso. A última perspectiva é de que Jesus está, de fato, falando que Jerusalém seria destruída ali nesse discurso catológico. Ele realmente falou que viria ali, que o reino de Deus seria instaurado ali naquela primeira geração de discípulos, e de que o Filho do Homem viria logo depois destas coisas aí que ele falou lá em Marcos 3, Mateus 24, Lucas 21, enfim, em todo esse material. Só que isso daí gera algumas complicações para a gente, porque, bom, você está me dizendo que Jesus disse que essas coisas iam acontecer, e cadê que Jesus não veio, a gente não viu o Filho do Homem instaurando o reino de Deus logo após todas essas coisas? Está dizendo que Jesus fez uma profecia errada? Não, eu não estou dizendo que Jesus fez uma profecia errada, porque a gente precisa pensar o que significa profetizar no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente tem duas perspectivas bem diferentes sobre o que significa profetizar de modo correto. Lá em Deuteronômio 18, a gente tem a ideia de que, bom, se um profeta fala, a profecia dele não se cumpre, é falso profeta, não falou em nome do Senhor, mata esse profeta. Só que lá em Jeremias, ele, se não me engano, Jeremias 25, Jeremias 26, Jeremias, ele deixa claro de que, bom, toda profecia, pelo menos a maior parte delas, tem um aspecto condicional. A ideia de que se Deus quiser mudar a profecia depois que ela foi entregue, com base na resposta das pessoas, ele pode sim mudar o timing, ou inclusive o modo de cumprimento em que as profecias são feitas. Então, existem alguns autores que, o Christopher Hayes, por exemplo, ele vai propor de forma bem, bem interessante, de que essas profecias de Jesus, elas, mesmo que a gente adote essa perspectiva que parece um pouco mais difícil para a gente lidar, ainda assim, se a gente pensa nessas profecias em termos de profecia, no sentido que Jeremias coloca, e pensa em termos condicionais, de que a profecia, para cumprir, ela espera uma resposta, um condicionamento ético dos ouvintes, que o propósito da profecia não é prever, mas você ativar ou propor um tipo de comportamento específico para que ela se cumpra. Então, isso reduz um pouco da carga de complicações aí da nossa proposta aqui. E em Mateus é bem interessante, porque Mateus ele cita justamente Jeremias e outros o discurso de Jeremias, o segundo discurso de Jeremias contra o templo, e cita Jeremias justamente como modelo profético aí, antes de falar sobre o sermão escatológico de Jesus. Então parece que pelo menos para Mateus ali, a gente tem esses elementos da profecia de Jeremias como um elemento a estruturar a maneira como a gente está pensando. Então a ideia é que, bom, o que Jesus disse era uma profecia verdadeira, mas se não foi encontrado, se não gerou a resposta ética apropriada dos ouvintes, essa profecia ela pode sim ser postergada. Parece que essa perspectiva aparece lá em 2 Pedro. Vocês estão dizendo aí que está demorando muito, mas 2 Pedro pensa de que a demora tem a ver com a paciência de Deus, ou seja, e a paciência de Deus tem a ver com Deus esperar um comportamento com base na que a profecia fala. E eu acho que você pode ver isso muito claramente quando a sua mãe te avisa ou corrige uma criança. Pensa você lá, menino, fazendo bagunça. Você está lá indo para colocar o dedo na tomada e a sua mãe fala, tira o dedo daí, menino, você vai tomar um choque. Se você tomar literalmente as palavras da sua mãe está dizendo que você vai tomar um choque. Mas se você ouvir as palavras da sua mãe e você não colocar o dedo na tomada, você não toma choque. Então você pode dizer que se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Você pode dizer que a sua mãe profeticamente está dizendo que um choque vai acontecer, caso o seu curso de ação não seja diferente. E com relação à escatologia, quando Jesus, João Batista e todas as pessoas estão falando, olha, o juízo de Deus está às portas, o machado está colocado à raiz das árvores, a ideia é, bom, mude de caminho, porque logo, logo o juízo vem. Mas a gente tem que lembrar de que Deus ele é paciente, e como nos dias de Noé, que é o que 2 Pedro vai usar como caracterizador lá da maneira como a profecia, a gente tem que pensar que, mesmo que Deus diga que algo vai acontecer, por causa da paciência dele, ele pode segurar o juízo para que mais pessoas encontrem misericórdia da parte dele. Então, existe essa condicionalidade, esse elemento condicional inato na maneira como as profecias são concebidas. Claro que essa proposta ela não passa sem dificuldades. Eu vou dizer que ela me parece uma proposta muito interessante, eu ainda tenho avaliado ela a nível pessoal, sobre como ela dá conta de tudo que a gente tem aí no Novo Testamento. Eu acho que é uma proposta promissora para pensar isso, porque ela tenta dar conta
da maneira como a coisa funciona no Novo Testamento, e ela cria espaço para essa tensão aí entre expectativas cumpridas e não cumpridas, dá espaço para uma flexibilidade maior na hora de conceber cumprimento de expectativas escatológicas, mas ainda assim ela parece encontrar algumas dificuldades. A ideia de que, mesmo que... como é que essa condicionalidade funcionaria em termos da resposta universal das pessoas? Enfim, existem algumas questões a se ponderar sobre se essa proposta funciona, porque, bom, o modelo de Jeremias ele aparece explicitamente só em Mateus, ele não aparece lá em Marcos, nem em Lucas. A gente vê que Lucas ele tira, por exemplo, a vinda do reino de Deus. Lucas, ele não fala, o reino de Deus, vocês verão o reino de Deus com poder. Isso aparece só em Marcos, isso já não aparece mais em Lucas. Existem outras questões aí que talvez fariam a gente ser um pouco mais cauteloso na hora de seguir adiante, mas parece uma proposta promissora pensar que Jesus falou em termos de profecia jeremiânica, vindo de Jeremias, ou seja, Jesus concebia a profecia dele sobre o julgamento de modo condicional, mesmo que ele tendo dito que viria ali naquela primeira geração. De forma que todo o tempo que a gente tem agora é o tempo dado pela graça de Deus para gerar uma resposta. Ou seja, essa demora é uma advertência que a gente deve, como igreja, buscar renovar a nossa dinâmica de arrependimento e de comportamento no mundo. E um dos elementos da Apocalipse é fundamento para a gente pensar nisso, porque a literatura apocalíptica se preocupa muito com o destino do templo. A ideia de que do lugar da habitação de Deus tem a ver com a maneira como Deus vai lidar com a terra como um todo. Os judeus tinham muito clara a relação para eles, que a maneira como vai o templo é a maneira como vai a terra. Se a gente pensa na igreja como o templo de Deus, a gente precisa pensar de que, bom, para essas expectativas escatológicas se realizarem, a gente tem que edificar o templo do Senhor, e isso envolve pensar na igreja em termos como corpo de Cristo, envolve arrependimento e comprometimento a cumprir aquilo que o Evangelho pede da gente de forma mais efetiva, para que a gente possa, como Pedro fala, apressar o dia do Senhor. E a gente percebe que mesmo que tenha, digamos assim, uma perspectiva cronológica mais ou menos estão realmente pensando na flexibilidade, eles poderiam apressar o dia do Senhor por meio da resposta ética às profecias e aquilo que os apóstolos falavam. Peregrino. Oi? Perspectiva cronológica, depois de lá travou. Tá. Mesmo que tenha uma perspectiva cronológica mais ou menos específica ali, de que eles estavam esperando sim um cumprimento rápido dessas profecias de Jesus, ainda assim ela é flexível o suficiente para que lá em 2 Pedro a gente possa pensar em termos de apressar a vinda do Senhor por meio de um viver santo, que é o que 2 Pedro 3 fala, né? A gente pode apressar a vinda do Senhor vivendo de modo adequado, com a resposta ética adequada que o Evangelho pede de nós. Então, essa condicionalidade da profecia implica algumas coisas. Implica que Deus vai realizar, sim, sua restauração de todas as coisas, mas ele vai realizar essa restauração por meio da cooperação da igreja. Isso não significa que Deus não seja soberano, isso não significa... Eu não vou entrar aqui em termos de como é que concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essa é outra palestra, não tenho tempo para isso e também não tenho clareza suficiente para lidar com esse tema agora. Mas as perspectivas de profecia no Novo Testamento implicam, sim, algum tipo de cooperação da parte do povo de Deus, para que, de fato, a gente possa poder clamar Maranata e apressar o dia da vinda do Senhor. É claro que, para quem não é cristão, isso pode soar como uma justificativa após o evento. Bom, agora que a profecia não deu certo, você está justificando ela a posteriori. Bom, você pode pensar desse jeito. Mas aí é que eu acho que essas considerações metafísicas aí seriam importantes na hora da gente pensar. Mesmo que a gente possa levantar essa objeção, e eu acho que ela tem algum tipo de mérito, ainda assim a gente percebe que tanto escatologia quanto a maneira como as coisas não é em categorias tão fechadinhas. E a gente não deve ser tão rígido na hora de avaliar o que significa cumprimento profético nas Escrituras, mesmo que a gente reconheça que ainda faltam sim, algumas dessas esperanças aí da igreja a serem cumpridas. Por exemplo, a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos, enfim, tudo isso. Mas considerações metafísicas envolvem pensar, bom, mas a gente tem razões suficientes, a gente tem motivos suficientes para crer, por exemplo, e não estou falando de razões no sentido filosófico, eu digo razões de vários níveis. Você pode pensar razões no sentido lá que o Alvin Plantinga fala de funcionamento próprio, lá da epistemologia reformada dele, você pode pensar, enfim, de várias maneiras, razões suficientes para
crer, por exemplo, de que Deus existe, de que, de fato, Jesus é Deus encarnado, que ele ressuscitou dentre os mortos, de que a pregação apostólica é digna de mérito da nossa atenção. Em outros critérios, essas dificuldades, por mais que sejam reais, elas devem ser lidadas de modo paciente e não de modo muito afobado, né? Porque a gente reconheceu que existe algum tipo de tensão escatológica, algum tipo de tensão no cumprimento das profecias bíblicas, que a gente deve fazer como algumas pessoas, tipo Bart Ehrman, jogar tudo pro alto, falar que está tudo errado, nada a ver com o cristianismo. Não, a coisa tem que ser lidada de modo cauteloso, de modo ponderado. E a gente tem que entender de que toda cosmovisão, toda perspectiva do mundo tem algumas pontas soltas. A gente não consegue construir sistemas totalmente fechadinhos e alcançar aquela certeza cartesiana sobre todas as coisas, seja inclusive sobre coisas espirituais. A gente pode sim ter bons motivos para crer como a gente crê, para dar razão da nossa esperança. Mas a gente não deve ser muito afobado na hora de pensar essas coisas. E a gente deve sim dar o benefício da dúvida na hora de lidar com essas questões. No final das contas, com tudo isso, nosso resumo bom, sim, o Filho do Homem diz que viria. A gente tem certeza, com base no testemunho apostólico, de que ele ressuscitou dos mortos para a nossa salvação e de que, por meio do batismo, nós fomos unidos a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. E por isso, enquanto isso, sendo chamado a viver de modo santo para apressar o dia do Senhor, a gente pode, enquanto isso, orar, venha o teu reino, e clamar ao Senhor Maranata. Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente, de fato, possa ver o dia glorioso do Filho do Homem e tenhamos corpos ressuscitados em novo céu e nova terra.